Muito bem, estamos aqui de volta para comentar mais um capítulo do livro de 2 Samuel. 2 Samuel possui 24 capítulos, nós já cobrimos 12 capítulos, agora nós vamos para a segunda metade. Do capítulo 1 ao 10, nós vamos à ascensão de Davi, grandes vitórias, o Senhor com ele domina sobre todo Israel, é aceito, né, como rei sobre todo Israel, mas aí Davi comete esse pecado com a mulher de Urias e ainda tenta ocultar o seu pecado, mandando Urias vir. Quando Urias não foi para sua casa, faz uma carta, sentença de morte para Urias na batalha, e Urias é colocado na pior batalha. Ele acaba matando Urias com a espada dos filhos de Amon. O que ele fez pareceu mal aos olhos do Senhor, e o Senhor vai vingar a Urias, mandando o profeta Natã repreender a Davi através de uma parábola. Davi mesmo sentencia o homem que fez tal coisa com os seus lábios. O profeta diz: tu és esse homem, diz que a espada não vai se apartar da casa de Davi, e anuncia tudo de ruim que vai acontecer com Davi. E uma dos primeiros julgamentos foi a morte da criança que Betsabá teve. Mas mesmo assim, ainda Davi vai ter vitória sobre a cidade de Rabá, dos filhos de Amon, vai conquistar a cidade, e assim acaba o capítulo de número 12. Agora, o problema na casa de Davi vai continuar, e nós vamos ver isso. 2 Samuel capítulo 13, diz: e aconteceu depois disso, que tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa. Note que Betsabá era formosa, Davi a pegou. Agora a irmã de Absalão era formosa, cujo nome era Tamar, e Amnon, filho de Davi, amou-a. Porque ela era uma moça formosa, assim como Davi amou Betsabá, não é? Ele amou-a, e angustiou-se Amnon até adoecer por Tamar, não é? Alguns falam Amon, o nome dele, outros Amnon, né? A-M-N-O-N, Amnon, até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem e parecia aos olhos de Amnon dificultoso fazer-lhe coisa alguma. Note que ele se adoeceu de paixão pela sua própria irmã, não é? Que é Tamar, que era irmã de Absalão. Tinha, porém, Amnon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Então, Jonadab, que era filho de Simeia, que era irmão de Davi, quer dizer, sobrinho de Davi, e era Jonadab, homem muito sagaz. Olha que conselho mau ele vai dar para Amnon. E ele diz: por que tu de manhã em manhã tanto emagreces, sendo filho do rei? Não me farás saber a mim? Então lhe disse Amnon: amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Não era problema ele querer casar com Tamar, ou desde que ele pedisse ao rei, desde que ele fizesse a coisa certa. Mas olha o conselho de Jonadab. Ele disse: deita na tua cama e finge-te de doente. Ele já estava adoecendo mesmo por causa dela. E quando teu pai te vier visitar, dize-lhe: peço que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão. Isso já era um plano, não é? Um plano mau para ele se deitar com a irmã. Em vez de ele falar logo ao rei: e prepara a comida diante dos meus olhos para que eu a veja e coma da sua mão. A intenção não era comer a comida da irmã, a intenção era se deitar com a irmã, não é? Deitou-se, pois, Amnon e fingiu-se de doente, e vindo o rei visitá-lo, ele era filho do rei, o rei foi visitá-lo, disse Amnon ao rei: peço que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante dos meus olhos, para que eu coma da sua mão. E Davi vai mandar
Davi deveria falar, ué, eu mando uma serva porque tua irmã. Mandou então Davi a casa a Tamar, dizendo, vai à casa de Aminon, teu irmão, e faça-lhe alguma comida. Não é? Era meia irmã dele, ela era irmã direta de Absalão. E foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão, ele, porém, estava deitado, e tomou massa, e amassou, e fez bolo diante dos seus olhos, e cozeu os bolos, e ele já estava mesmo apaixonado, aí viu a irmã fazendo tudo aquilo, e ele vai fazer uma coisa tola, ele vai abusar da própria irmã, em vez de pedir ao rei, ela vai aconselhar ele, e tomou a assadeira e os tirou diante dele, porém ele recusou a comer, e disse a Aminon, fazer retirar a todos da minha presença. Mandou ela, porque ela não estava sozinha, ainda tinham servos. Aí mandou todo mundo embora e todos se retiraram. Então disse Aminon a Tamar, traz a comida à câmara, ou seja, ao quarto, e comerei da tua mão. Tomou Tamar, a irmã inocentemente, fazendo o melhor pelo irmão, tomou a Tamar os bolos que fizera e os trouxe a Aminon, seu irmão, ao câmara, ou seja, ao quarto, né? E chegando-lhes para que comesse, pegou dela e disse, vem, deita-te comigo, irmã minha. Olha que absurdo esse Aminon vai fazer com sua própria irmã. Porém ela disse, não, irmão meu, não me forces, porque não faz assim em Israel, não faças tal loucura. É loucura o que ele está fazendo. Conselho de Jonadab. Olha só que conselho terrível de Jonadab deu a ele. Não é? E ela mesmo disse, não faças isso, meu irmão, não faça tal loucura. Não é? Ele vai abusar da própria irmã, forçando ela, porque aonde iria eu com a minha vergonha? Ele vai tirar a virgindade da irmã, vai tirar a honradez de sua própria irmã, a honra dela. E tu serias como um dos loucos em Israel. Agora, pois, peço que fales ao rei, porque não me negará a ti. Ele podia tê-la como esposa, se ele pedisse ao rei, se ele não inventasse essa história dessa doença e fizesse. Ela mesma aconselhou, vai e pede ao rei, e ele não vai me negar, eu posso ser tua esposa. Porém, ele não quis dar ouvidos à sua voz. A sua concupiscência, o seu desejo era tão forte, e o desejo era forçar, humilhar ela. Antes, vendo mais forte do que ela, a forçou e se deitou com ela. Olha que loucura esse Aminon fez. Depois de fazer isso, suprir o seu desejo, depois Aminon aborreceu com grandíssimo aborrecimento. Tudo que ele queria era um prazer mesmo. Abusar da própria irmã, porque maior era o aborrecimento com que aborrecia do que o amor com que amara. Era apenas um desejo que ele tinha, um desejo, assim que conseguiu, já não queria mais a irmã. E disse-lhe Aminon, levanta-te e vai-te. Então ele disse, não há razão de me despedires assim, maior será esse mal do que o outro que já tens feito. Você acabou de abusar dela, não é? E agora manda ela como se ela fosse uma qualquer, porém não lhe quis dar ouvidos. Quer dizer, ele não ouviu ela quando ela falou, pede ao rei, também não ouviu agora deitando ela fora como uma qualquer, e chamou o seu moço que o servisse e disse, deita esta fora e fecha a porta após ela. Colocou ela lá para fora, vergonhosa, tirou a honrez da irmã, a honraria dela, e trazia ela uma roupa de muitas cores, porque assim se vestia as filhas virgens do rei, com capas, e seu criado deitou fora e fechou a porta após ela. Foi lançada como uma prostituta, jogada fora, assim. Então Tamar tomou cinza sobre sua cabeça, e ela era formosa, tomou cinza sobre sua cabeça, e a roupa de muitas cores que trazia rasgou, mostrando dessa forma que ela foi desonrada, e pôs as mãos sobre a cabeça e foi andando e clamando. E Absalão, que era irmão dela, e Absalão, seu irmão, lhe disse, esteve Aminon, teu irmão, contigo?
Ora, pois, irmã minha, cala-te, é teu irmão. Absalão mandou que ela ficasse quieta, que ele era irmão, quase dizendo, está certo o que ele fez, não te angustie o seu coração por isso. Assim Tamar esteve solitária em casa de Absalão, seu irmão. Absalão pôs ela lá, mandou que ela não se angustiasse, mas Absalão vai vingar o que Amnon fez. Não é? E, claro, ela não pode ser mais dada em casamento. Quem é que ia querer uma moça que já foi violada, não é? Do jeito que Tamar foi. E ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se acendeu em ira. Davi soube o que Amnon fez. Irou. Porém, Absalão não falou com Amnon, nem mal, nem bem. Absalão se calou. Absalão vai tramar a morte dele. Porque Absalão aborrecia Amnon por ter forçado a Tamar, sua irmã. Ele não fala nada, mas aquele ódio vai crescendo nele. Assim como Caim acaba matando Abel, nós vamos ter Absalão matando seu próprio irmão. Olha quantas coisas estão acontecendo na casa de Davi. Davi abusou de Betsabá, né? Trouxe a Betsabá, se deitou com ela. Amnon fez a mesma coisa com Tamar. E pior, ainda deitou ela fora, não é? Fez algo pior, Absalão, então recolhe ela em casa, mas Absalão não fala nada, mas o ódio no coração de Absalão vai crescendo. E Absalão vai matar Amnon. E aconteceu que passando 2 anos inteiros, passou 2 anos, Absalão tinha tosquiadores em Baal-Azor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão, todos os filhos do rei. Absalão vai planejar essa morte muito bem, né? Ele tem tosquiadores, passou 2 anos, coitado Tamar fica lá recolhida, 2 anos, e aí ele vai e chama todos os servos do rei para esse lugar onde ele tinha Baal-Azor, que significa Senhor da Vila. Chamou todos os servos e veio Absalão, rei, e disse, eis que teu servo tem tosquiadores, peço que o rei e seus servos venha com o teu servo. Ele convidou a todos, o rei, para que viesse. O rei, porém, disse a Absalão, não, filho meu, não vamos todos juntos para não sermos pesados. O próprio rei falou, é muita gente, Absalão, nós não vamos todos juntos. E estou com ele, porém não quis ir, mas o abençoou, o rei o abençoou. Davi, às vezes, não põe muita atenção nas coisas com seus filhos, né? Davi foi um grande homem de Deus, mas com relação aos filhos, manda Tamar sem pesquisar muito, ver se Amon estava doente ou não, é? E agora Absalão também vai, pode fazer, o abençoou. Então disse Absalão, quando não deixe ir conosco Amnon, meu irmão. Porém o rei lhe disse, para que iria contigo? O rei desconfiou, mas vai permitir que Amnon vá. Instando Absalão com ele, deixou ir com ele, e Amnon e todos os filhos do rei foram com Absalão. E Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo, tomai sentido, quando o coração de Amnon estiver alegre do vinho, e eu vos disser, feri Amnon, então o matareis, não temais, porventura não sou eu quem vos ordena, esforçai-vos e sede valentes. Deu ordem aos seus moços para matar o irmão, quando o irmão já tivesse bebido bem, tivesse alegre, para que não pudesse reagir. E os moços de Absalão fizeram a Amnon como Absalão lhe havia ordenado. A princípio eles temeram, é filho do rei, mas Absalão falou, pode fazer que eu estou garantindo, né? E eles obedeceram. Então todos os filhos do rei se levantaram e montaram cada um o seu mulo e fugiram. Quando viram que atacaram Amnon, aí os outros filhos do rei temeram, fugiram todos, montaram porque pensaram que Absalão talvez fosse matar todos. E aconteceu que eles ainda no caminho, chegou a nova a Davi, de que se dizia Absalão feriu todos os filhos do rei, nenhum deles ficou.
verso 30 mostra como é que o boato às vezes se espalha, não é? Absalão só matou Aminon, mas antes até que os filhos do rei viessem, já chega a notícia que Absalão tinha montado todos os filhos do rei, nenhum deles ficou. Sempre chega a notícia pior, né? Notícia ruim se propaga às vezes pior do que é. E aí, quer dizer, Davi vai temer, nenhum deles ficou. Então o rei se levantou, o rei ficou tão indignado, se levantou, rasgou as suas vestes e se lançou por terra. Da mesma maneira, todos os seus servos que estavam com eles, com vestes rotas, o rei se levanta, rasga, se lança, e da mesma maneira todos os servos fizeram isso. Que grande matança seria essa se Absalão tivesse matado a todos. Mas Jonadab, filho de Simeia, o mesmo que, sobrinho de Davi, né? O mesmo que tinha aconselhado Aminon, mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu e disse: não diga o meu senhor que mataram todos os jovens filhos do rei, porque só morreu Aminon, porque assim eu tinha resolvido fazer Absalão. Esse homem é sagaz mesmo, ele já sabia que Absalão ia se vingar. E ele tenta aconselhar o rei: não, rei, fica tranquilo, que foi só Aminon, desde o dia em que ele forçou a Tamar, sua irmã. E foi ele, Jonadab, que tinha sugerido a Aminon fazer isso. Dessa forma, ele acaba eliminando Aminon. Não se limita, pois, agora no coração do rei, meu senhor, tal coisa, dizendo: morreram todos os filhos do rei, porque só morreu Aminon. Quer dizer, ele já sabia a causa que Absalão chamou, né, lá para matá-lo. E Absalão fugiu. Claro que Absalão, ao matar um dos filhos do rei, ele é digno também de morte, porque a pena em Israel é: quem derrama sangue inocente, certamente com seu sangue pagará, vida por vida, olho por olho, dente por dente. E Absalão fugiu. E o jovem que estava de guarda levantou os seus olhos e olhou, e eis que muito povo vinha pelo caminho por detrás dele, pela banda do monte. Então disse Jonadab ao rei: eis aqui vêm os filhos do rei, conforme a palavra do teu servo, assim sucedeu. Ainda Jonadab quer fazer média com o rei. Foi ele que sugeriu a Aminon que se fizesse doente para que forçasse a Tamar. E aconteceu que, quando acabou de falar, os filhos do rei vieram e levantaram sua voz e choraram. Todos choraram, e também o rei e todos os seus servos choraram com muito grande choro. Choraram por Aminon, né? Absalão foge para Talmai e depois volta para Jerusalém. Assim Absalão fugiu e foi a Talmai, filho de Amiúde, rei de Gessur. E Davi trouxe dó por seu filho todos aqueles dias, lamentaram por Aminon. Apesar de Aminon ter feito uma loucura com Tamar e a ira de Davi se acendeu, mas agora ele morre e todos vão lamentar, inclusive, porque foi morto pelo próprio irmão. Assim Absalão fugiu e foi para Gessur, esteve ali 3 anos. Né? Absalão se refugiou 3 anos com o rei de Gessur. Então tinha o rei Davi saudades de Absalão, porque já o tinha consolado acerca de Aminon, que era morto. Depois de 3 anos, né, já estava mais consolado o rei. Começou a lhe bater saudade no coração de Absalão. Conhecendo, pois, Joabe, filho de Zeruia, que o coração do rei era inclinado para Absalão, enviou Joabe a Tecoa e tomou de lá uma mulher sábia e disse-lhe: ora, finge que estás de luto, vestes de luto. Olha o que Joabe vai fazer, não é? Pegou uma mulher: e não te unjas com óleo, e seja como uma mulher que há muitos dias está de luto por algum morto. Olha a trama de Joabe. Então, ao rei, e entra o rei e fala-lhe conforme essa palavra, e Joabe lhe pôs as palavras na boca.
Joabe aconselhou o que a mulher deveria falar quando ela entrasse perante o rei. E a mulher tecoíta falou ao rei, e deitando-se com o rosto em terra, se prostrou e disse: salve, ó rei. E disse o rei: que tens? E disse ela: na verdade que sou uma mulher viúva e morreu meu marido. Era comum as viúvas, e pedi clemência ao rei, pedi alguma ajuda. O rei pergunta e ela diz que é viúva e morreu, mas ela não é viúva, ela só está fingindo, né? Tinha, pois, a tua serva 2 filhos, e ambos esses brigaram no campo, e não houve quem o apartasse. Assim, um feriu ao outro e matou. Ela veio trazer a causa para ver que juízo o rei vai dizer, que ela tinha 2 filhos, e eles um matou o outro. E eis que toda a linhagem se levantou contra a tua serva, e disseram: dá-nos aquele que feriu a seu irmão, para que matemos por causa da vida de seu irmão, a quem matou, e para que destruamos também ao herdeiro. Assim apagarão a brasa que me ficou, de sorte que não me deixa meu marido o nome, nem o resto sobre a terra. Então, a mulher traz uma questão, exatamente como Natã trouxe a questão, essa mulher traz uma questão a Davi, se fazendo de viúva, que só tinha 2 filhos, um matou, e agora a linhagem queria aquele para o vingar, e ela ficaria sem herdeiros, né, para o seu marido. E o rei vai proclamar. E disse o rei à mulher: vai para a tua casa, e eu mandarei ordem acerca de ti. E disse a mulher tecoíta ao rei: a injustiça, ó rei, meu senhor, venha sobre mim e sobre a casa de meu pai, e o rei e o seu trono fiquem inculpáveis. E disse o rei: quem falar contra ti, traz-me a mim, e nunca mais te tocará, não é? E disse ela: ora, lembre-se o rei, teu Deus, para que os vingadores do sangue se não multipliquem a deitar-nos, e perder e destruam meu filho. Então disse ele: vive o Senhor, que não há cair no chão nenhum dos cabelos do teu filho. Aí o rei vai proclamar clemência para o moço que tinha matado o irmão. Então disse a mulher: peço a tua serva, fale uma palavra ao rei meu senhor. E disse ele: fala. Depois que ele proclamou clemência, então a mulher pede que fala uma palavra, e o rei diz: fala. E disse a mulher: por que, pois, pensaste tu uma tal coisa contra o povo de Deus? Porque falando o rei tal palavra, fica como culpado, visto que o rei não torna a trazer o seu desterrado. Era uma espécie de parábola para forçar Davi a trazer Absalão, já que ele teve clemência desse moço que ele nem conhecia, ele deveria ter clemência do seu próprio filho, Absalão, porque certamente morreremos e seremos como águas derramadas na terra. Isso era verdade, não é? Que essa mulher proclama que não se ajunte mais. Deus, pois, não lhe tirará a vida, mas ideará pensamentos para que se não desterre dele o seu desterrado. O desterrado aqui era Absalão. E se eu agora vim falar essa palavra ao rei meu senhor, é porque o povo me atemorizou. Dizia: pois a tua serva falarei, pois, ao rei, porventura fará o rei segundo a palavra da tua serva. A mulher está forçando o rei a tomar uma decisão com relação a Absalão. Porque o rei ouvirá para livrar a sua serva da mão do homem, quem tenta destruir juntamente a mim e ao meu filho da herança de Deus. Dizia mais a tua serva: seja agora a palavra do rei, meu senhor, por descanso, porque como um anjo de Deus, assim é o rei, meu senhor, para ouvir o bem e o mal, e o Senhor Deus será contigo. Então a mulher está proclamando e dizendo que Davi teve a paciência em ouvir o caso dela e trazer um julgamento, e que ele deveria fazer a mesma coisa com Absalão. Então respondeu o rei e disse à mulher: peço que não me encubras o que hei de te perguntar.
E disse a mulher, ora, fale, rei, meu senhor. Davi já está desconfiado que tem a mão de Joabe aí. E disse o rei, não é verdade que a mão de Joabe anda contigo em tudo isso? Que perspicaz a de Davi. Davi pega as coisas no ar, não é? E falou, não é verdade que a mão de Joabe está contigo em tudo isso? E respondeu a mulher e disse, vive a tua alma, ó rei meu senhor, que ninguém se poderá desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, de tudo quanto o rei meu senhor tem dito. Porque Joabe, teu servo, é quem me deu ordem, e foi ele que pôs na boca da tua serva todas essas palavras. O rei percebeu, o rei entendeu, o rei teve clareza e discernimento para que eu virasse a forma desse negócio. Está vendo? Ela criou esse negócio. Joabe, teu servo, fez isso. Porém, sabe, meu senhor, conforme a sabedoria de um anjo de Deus para entender tudo que há na terra. Davi era um homem sábio, Davi tinha um discernimento. Davi entendeu que quem tinha mandado a mulher foi Joabe. E a mulher fala isso a Davi, sábio como um anjo de Deus para entender tudo que há na terra. Então o rei disse a Joabe, eis que fiz isso, vai, pois, e torna a trazer o jovem Absalão. O rei entendeu o julgamento da mulher, que a causa que ela queria ser julgada, que se aplicava a ele, o seu desterrado era Absalão, e ele disse a Joabe, vai e chama então e traz Absalão. Então Joabe se prostrou sobre o seu rosto em terra, e se inclinou e agradeceu ao rei, e disse, hoje conheceu o teu servo, que achei graça aos teus olhos, ó rei, meu senhor, porque o rei fez segundo a palavra do teu servo. Joabe se alegrou, e Joabe agradeceu ao rei por ele ter permitido que voltasse e não punisse a Joabe por aquela mulher. Levantou-se, pois, Joabe e foi a Gessur e trouxe Absalão a Jerusalém. Mal sabia Davi que Absalão vai se levantar contra ele, não é? Davi decidiu perdoar por ter matado Aminon, seu próprio irmão, e Davi o traz de volta do desterro depois de 3 anos. E disse o rei, torna para a tua casa e não veja a minha face. O rei, permite que ele volta, mas o rei não quer ver a face dele. Tornou, pois, Absalão para sua casa e não viu a face do rei. Não havia, porém, em todo Israel homem tão belo e tão aprazível como Absalão. Absalão era belo, era aprazível, desde a planta do pé até a cabeça não havia nem defeito algum. Absalão chamava atenção pela sua beleza. Pode notar que Tamar, sua irmã, também era bela. Então Absalão chamava atenção pela sua beleza. Em 2 Samuel, no capítulo 3, nos diz quem Absalão era filho, não é? Diz aqui que Absalão, verso Adonias, e Davi nasceram filhos, Absalão tinha nascido em Hebron, era filho de Abigail, que também era formosa, o segundo Eliabe, de Abigail, mulher, e o terceiro Absalão, filho de Maaca, na verdade, filha de Talmai, rei de Gessur, por isso que ele vai se refugiar em Gessur. Sua mãe era filha do rei de Gessur, quer dizer, ele procurou refúgio com o seu avô, né? Maaca era sua mãe. Então, Maaca era uma princesa, filha do rei Gessur, e Absalão era muito belo, também sua irmã, né, Tamar, e não havia defeito nele algum. E quando tosquiava a sua cabeça, seus cabelos eram grandes, não é como o meu aqui que eu estou ficando sem, mas quando ele tosquiava a cabeça, sucedia que ao fim de cada ano a tosquiava, por muito lhe pesava, por isso a tosquiava. O cabelo dele pesava, ele tinha que tosquiar, e quando ele tosquiava, pesava o cabelo da sua cabeça 200 ciclos. Que peso, não é? Tinha o peso aqui dos cabelos de
Absalão, né, 200 ciclos era o peso do cabelo de Absalão. Segundo o peso real, né, 200 ciclos era o quanto pesava. Diz que 200 ciclos correspondia mais ou menos a 1,8 quilos, que era quanto pesava o cabelo de Absalão. Era bastante peso, né? Segundo o peso real. Também nasceram Absalão 3 filhos e uma filha, cujo nome era Tamar. Ele deu o mesmo nome da sua irmã, sua filha. E esta mulher era formosa à vista. Era uma família linda, né? Absalão, sua irmã Tamar, seus filhos e sua filha. Assim ficou Absalão 2 anos inteiros em Jerusalém e não viu a face do rei. O rei tinha ordenado que ele não visse, então ele não viu a face do rei. Mandou, pois, Absalão chamar a Joabe para o enviar ao rei, porém não quis vir a ele, e enviou segunda vez, e contudo não quis, né? Ele não conseguia ver a face do rei, então ele mandou chamar Joabe. Joabe não veio. Aí ele mandou segunda vez, Joabe não veio. Então disse seus servos: vê ali o pedaço do campo de Joabe, pegado ao meu, e tem cevada nele, e de pondo-lhe fogo. Ele mandou pôr fogo no campo de Joabe, assim Joabe viria. E os servos de Absalão puseram fogo no pedaço do campo. Então Joabe se levantou e veio Absalão em casa e disse: por que puseram os teus servos fogo ao pedaço do campo que é meu? E ele disse a Absalão a Joabe: eis que te enviei a ti, dizendo: vem cá, para que te envie ao rei, a dizer-lhe: para que vim de Gessur? Melhor me for estar ainda lá. Né? Então ele mandou, ele queria que Joabe fosse falar com o rei, porque ele não via a face do rei 2 anos inteiros. Mandou chamar Joabe uma vez, Joabe não veio. Mandou chamar a segunda, não veio. Ele falou: vai lá e bota fogo, não é? Absalão sabia conseguir as coisas, totalmente errado. Bota fogo no campo. Aí Joabe veio e bravo, né? Por que os teus servos fizeram isso? Falou: mandei te chamar 2 vezes. Eu quero que você vá e diz ao rei para que ele me trouxe de Gessur, né? Veja eu agora, pois, veja eu a face do rei, e se ainda minha alguma culpa, que ele me mate. Mas já que eu não posso ver, então ele que me mate. Então entrou Joabe ao rei, e assim lhe disse. Então chamou Absalão, e ele entrou ao rei, e se inclinou sobre o seu rosto em terra, diante do rei, e o rei beijou Absalão. Aqui, né, o rei beija Absalão. Lembra o Salmo 2? Beijai o filho, beijai o filho, para que se agrade o rei. Salmo 2, que é um salmo, inclusive, profético, se refere a Cristo, né? Verso 12, beijai o filho para que se não ire, e pereçais no caminho em breve, e se inflame a sua ira. Bem-aventurado todos os que nele confiam. Um salmo, inclusive, de Davi, não é, que escreveu o salmo de número 2, e mostra a rebelião das nações contra o Messias. Ele beija Absalão, quer dizer, era um beijo de perdão, de reconciliação, que ele se alegrou. Assim como o pródigo, quando voltou para casa, em Lucas 15, o pai o beijou. Era uma forma de perdão. E aí ele beija Absalão, depois de 2 anos, e o recebe de volta. Mas Absalão vai se rebelar contra o rei. Com isso, nós concluímos o capítulo de número 14. Nós vamos voltar comentando o capítulo 15 e 16, essa rebelião de Absalão, e vai fazer com que o próprio pai, Davi, tenha que fugir agora de Jerusalém. Absalão vai se fortificar e vai se rebelar contra o rei Davi. Com isso nós concluímos. Esperamos que tenha sido de bênção. Se você tem gostado dos comentários, coloque um sinal de joinha, coloque o sino para você receber alerta. Esse é o único canal que eu conheço no YouTube que comenta a Bíblia capítulo por capítulo, verso por verso. Há um outro canal que comenta os livros da Bíblia, mas ele faz um resumo. Aqui nós comentamos a Bíblia capítulo por capítulo, verso por verso. E se você entrar no playlist, você pode escolher a pasta. Nós organizamos em pasta
os comentários. Já fizemos em Mateus ao Apocalipse, e estamos agora no 10º livro, 2 Samuel, e vamos completar mais alguns meses aí, vamos completar todo o Antigo Testamento, e assim você terá a Bíblia completa para comentário. Mas acompanhe, porque cada vez a gente vai postando muitos vídeos, né? É muito vídeo para você acompanhar. Nós temos mais de 480 vídeos já gravados. Então acompanhe e seja abençoado pelo estudo da palavra de Deus. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, são elas que de mim testificam. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo. O amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém e amém.